Então, dando sequência aí à nossa resolução dos exercícios, vamos resolver agora as questões do livro que eu passei, né? A primeira delas é a questão de número 4, tá? Que eu vou copiar aqui para vocês, para a gente ver o enunciado, tá certo? Um radiador de cavidade a 6.000 Kelvin tem um orifício de 0,10 mm de diâmetro feito em sua parede. Ache a potência irradiada através do orifício no intervalo de comprimentos de onda entre 5.500 e 5.510 angstroms. Sugestão, veja o problema 2. Esse problema 2, ele dá um resultado que a gente já usou, inclusive, na questão anterior, que é a relação entre a radiância em watt por metro quadrado e a densidade de energia. Elas são proporcionais e a constante de proporcionalidade é C sobre 4. Tá certo? Então a gente vai usar isso aqui por quê? Porque para eu saber a potência irradiada através do orifício, eu preciso saber qual é a potência em watt por metro quadrado, que é a radiância, e depois eu multiplico pela área do orifício para saber qual é a potência irradiada total, tá certo? Então, como que a gente vai fazer aqui? Eu preciso, então, encontrar qual é a densidade de energia nesse intervalo de comprimento de onda, e aí eu calculo a radiância e depois a potência irradiada. Como que eu calculo qual é a densidade de energia nesse intervalo de comprimentos de onda? Eu vou usar a equação da densidade de energia, tá certo? Ou de T de lambda, daqui a pouco eu chego no lambda, de Ni é igual. Aí aqui, pessoal, só um detalhe. Como essa faixa de comprimentos de onda aqui é no visível, né, são comprimentos de onda maior do que da região do ultravioleta, o que vai acontecer? Isso significa que nessa faixa de comprimento de ondas, a lei de Rayleigh-Jeans é válida. Aqui eu não tenho a catástrofe do ultravioleta porque eu estou num comprimento de onda maior do que do ultravioleta. Então eu vou usar a equação de Rayleigh-Jeans, tá certo? Que diz que essa distribuição de energia, faltou só o meu dNi aqui, essa distribuição de energia é dada por 8π, certo? Sobre C ao cubo vezes Ni ao quadrado Kt dNi, tá certo? Então, que aqui é aquele número de ondas estacionárias por volume vezes a energia média clássica, né, pela distribuição de Boltzmann, que é Kt dNi. Aí por que eu vou usar essa aqui e não vou usar a de Planck? Porque para resolver isso aqui, para saber qual é a densidade de energia entre esses comprimentos de onda aqui, ó, eu preciso integrar nesse intervalo de comprimentos de onda. E para integrar a distribuição de Planck é complicado. Então, como eu posso usar essa aqui vai ser mais simples de integrar, eu vou usar essa equação aqui. Aí, como que eu vou fazer aqui? Primeiro eu preciso passar para lambda, né? Porque isso aqui é comprimento de onda. Aí a gente vai usar aquele mesmo raciocínio daquela questão que a gente fez anteriormente. Ni é igual a C sobre lambda, tá certo? Isso implica que dNi é igual a C sobre lambda ao quadrado de lambda, né? A gente já viu isso aqui, já corrigindo o sinal, tá certo? E aí, então, agora eu vou e substituo Ni e dNi nessa equação. Então, meu ρt de lambda, ele vai ser 8π sobre C ao cubo, vezes Ni ao quadrado, vai ser C ao quadrado sobre lambda ao quadrado. C ao cubo aqui. Vezes Kt, vezes dNi. Quem é dNi? C sobre lambda ao quadrado de lambda. Aqui o que acontece? Ó, C ao quadrado vezes C é C ao cubo, divide com C ao cubo. Isso tudo vai embora, tá certo? Lambda ao quadrado vezes lambda ao quadrado fica lambda elevado a 4. Então, pessoal, minha distribuição aqui de energia, ela vai ficar... O que sobrou aqui, ó? 8π sobre lambda elevado a 4
kT d lambda, certo? O que eu preciso fazer agora? Eu preciso integrar essa distribuição de energia entre 5.500 angstrom e 5.510 angstrom, a minha distribuição de energia, tá certo? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou deixar os limites de integração para depois, para não ficar escrevendo isso aqui toda hora. Então vou fazer aqui essa integral. Integral de ρ de lambda d lambda é a integral de 8π sobre lambda elevado a 4 kT d lambda, certo? Isso aqui vai ser igual a... Vou tirar tudo quanto é constante. Se eu tirar tudo quanto é constante, vai ficar 8π kT integral de 1 sobre lambda elevado a 4 d lambda, tá certo? Aí isso aqui vai ser igual ao quê? 8π kT vezes integral de lambda menos 4 é lambda menos 3 sobre menos 3. Então isso aqui vai ficar vezes, né? Menos 1 sobre 1/3, né? Lambda menos 3 sobre menos 3, então menos 1/3 vezes 1 sobre lambda elevado a 3, que é o meu lambda elevado a menos 3. Tudo isso aqui agora, assim, eu vou colocar a integração variando de 5.500 angstrom, que é 5.000 vezes 10 a menos 10 metros, até 5.510 angstrom, que é 5.000 vezes 10 a menos 10 metros. Certo? Agora eu vou resolver. Isso aqui vai ser menos 8π kT sobre 3, que multiplica. Aí. Eu já coloquei 1/3 para cá e o menos, né? Aí vai ficar só o meu 1 sobre lambda ao cubo. Esse 1 sobre lambda ao cubo vai ficar isso aqui, ó. 1 sobre limite superior da integração, colocando assim 5,510 vezes 10 a menos 7, né? Tudo isso elevado ao cubo, menos 1 sobre 5,500 vezes 10 a menos 7 elevado ao cubo. Tá certo? Então, fazer essas contas aqui para ver quanto é que vai ficar, tá certo? Vamos lá. Menos 8 vezes π vezes constante de Boltzmann 1,38 vezes 10 a menos 23 vezes a temperatura, que é 6.000, né, sobre 3. Tudo isso vai multiplicar 1 sobre 5,510 vezes 10 a menos 7 elevado ao cubo, menos 1 sobre 5,500 vezes 10 a menos 7 elevado ao cubo. Isso aqui vai dar 2, vou escrever aqui, né? Vou colocar aqui, isso aqui é meu ρ de T, tá? Isso aqui é meu ρ de T. Então esse meu ρ de T, ele é igual a 2,2266 vezes 10 a menos 2. Como eu falei, isso aqui é energia por volume da cavidade, então é joule por metro cúbico.
Calculei a densidade de energia, agora eu vou para a radiância, tá certo? Por aquela relação lá que ele fala da questão 2. Então, quem é meu RT? Repetindo aqui, C sobre 4 ρ de T. Então, meu RT vai ser... Você pode ver que a unidade aqui é metro por segundo. Vai ficar joule por segundo, que é o watt por metro quadrado. Tá certo? Então, isso aqui, 3 vezes 10 a 8 sobre 4 vezes 2,266 vezes 10 a menos 2. Esse RT, então, vai ser igual, vou fazer as continhas aqui. T vai ser igual a 3 vezes 10 a 8 dividido por 4, tudo isso vezes o meu ρ. Dá, esse meu RT aqui vai dar 1,699 vezes 10 elevado a 7 watts por metro quadrado, certo? Então eu achei a potência irradiada em watts por metro quadrado. Então qual é a potência que sai do orifício? Se eu sei qual é a potência que sai por metro quadrado, eu vou calcular a área, né, desse orifício em metro quadrado, tá certo? Então qual vai ser a área do meu orifício? É π vezes o raio do orifício ao quadrado. Então essa área aqui, ela vai ser π vezes. Aí ele fala que o diâmetro do orifício, ele tem 0,10 milímetros de diâmetro. Se é 0,10 milímetros, é 0,05 milímetros, o raio, né? Porque o 0,10 é o diâmetro, só que isso aqui é milímetro, então vezes 10 a menos 3 metros. Isso aqui é ao quadrado. Então essa minha área aqui, ela vai dar, vamos lá, π vezes deu 7,854 7,854 vezes 10 a menos 9 metros quadrados. Então eu sei a radiância, sei a área, agora eu calculo a potência irradiada. Quem vai ser minha potência irradiada? Vai ser RT vezes A. Então minha potência irradiada vai ser 1,699 vezes 10 elevado a 7 vezes 7,854 vezes 10 a menos 9. E isso aqui vai me dar uma potência de, vamos ver aqui, minha potência aqui vai dar 1,33335 vezes 10 a menos 2 watts, certo? Então, essa é a resolução da questão 4, tá? Aqui, pessoal, só uma observação que essa questão aqui, a resposta aqui não está batendo com o gabarito do livro, tá? Eu passei um tempão fazendo, tentei fazer pela distribuição de Planck, que não deu certo, por isso que eu mudei para cá, tá? E eu fiz até uma conta para conferir que foi como seria a integral de tudo, né? Que é o sigma, aquele sigma vezes t elevado a 4, que seria a área toda sobre a curva, e dá menos do que a resposta do livro. Então, muito provavelmente a resposta do livro está errada, tá? Mas qualquer coisa vocês confiram aí, por curiosidade. Agora eu vou criar uma nova página aqui para fazer a questão 6, tá? Então, vamos lá, questão
6. E aí eu vou copiar aqui para ficar claro, tá? Questão 6. Copiar o enunciado aqui para vocês. Então tá aqui, enunciado a questão 6. Em uma explosão termonuclear, a temperatura no centro da explosão é momentaneamente 10 elevado a 7 Kelvin. Ache o comprimento de onda para o qual a radiação emitida é máxima. Então, pessoal, para eu saber qual é o comprimento de onda para o qual a radiação emitida é máxima, o que eu preciso fazer? Eu preciso usar a lei do deslocamento de Wien, tá certo? O que diz a lei do deslocamento de Wien que a gente demonstrou, né, num exercício anterior? Ela diz que esse lambda máximo vezes T, ele é uma constante, essa constante a gente viu, né, que é 2,9 vezes 10 elevado a menos 3 metros vezes Kelvin, tá certo? Então, se a temperatura do centro da explosão é 10 elevado a 7, é só substituir esse lambda máximo vezes 10 elevado a 7 é igual a 2,9 vezes 10 a menos 3. Então, meu lambda máximo vai dar 2,9 vezes 10 a menos 10 metros, ou 2,9 angstrom, certo? Então, comprimento de onda muito pequeno, que significa que essa explosão termonuclear emite radiação de altíssima frequência e altíssima energia, tá certo? Altíssima energia. Então, não sei se vocês assistiram a série Chernobyl. Se vocês não tiverem assistido, tiverem curiosidade em ver, lá fala, né, da explosão na usina nuclear de Chernobyl, na antiga União Soviética. E aí, inclusive, lá no começo, né, da série, quando tem a explosão da usina, tem uma radiação enorme, tem uma luz lá bonita, o pessoal vai ver a radiação, né, que é bonito, um negócio azul lá que aparece na série. Tem uma ponte na cidade onde ocorreu, e quando eles vão ver isso, todo mundo que foi ver ficou exposto à radiação e morreu. Aí a ponte onde o pessoal foi ver, que era melhor para ver, conhecido como a ponte da morte, porque todo mundo que foi ver a radiação naquele dia morreu. A energia nuclear é um negócio bem perigoso, tá certo? Então, pessoal, a questão 6 é só isso, é mais essa curiosidade aí da gente ver que uma explosão de altíssima energia, né, emite uma radiação violentíssima, né? Vamos ver agora a questão 8. Né? Vou dividir aqui. Então, questão 8. Opa. Deixa eu copiar aqui também para ficar claro para vocês. Então, questão 8. A que comprimento de onda o corpo humano emite sua radiação térmica máxima? Apresente uma lista das hipóteses que você fez para chegar a essa resposta. Então, o que eu aqui imaginei, né? Se é o corpo humano que está emitindo uma radiação térmica, qual a temperatura do corpo humano? A temperatura do corpo humano ela é 37 graus Celsius, né? Que vai dar 310 Kelvin, tá certo? Então, a hipótese que eu imagino é essa aí, não tem uma lista de hipóteses não. Então, o corpo humano está emitindo radiação a 310 Kelvin. Qual o comprimento de onda
no qual essa emissão é máxima? É o mesmo raciocínio da questão anterior. O lambda máximo vezes T, ele é igual a 2,90 vezes 10 a menos 3 metros vezes Kelvin. Então, pessoal, aqui, substituindo, né? Qual vai ser esse comprimento de onda? Meu lambda máximo vezes 310 Kelvin é igual a 2,90 vezes 10 a menos 3. Então, esse meu lambda máximo aqui vai ser igual a... Vamos fazer as contas aqui. 2,90 vezes 10 a menos 3 dividido por 310. Isso vai dar 9,354, 9,35, tá? 9,35 vezes 10 a menos 6 metros. Tá certo? Então, observem que é uma diferença bem grande, né? Mais de 1000 vezes maior do que o lá da explosão da usina termonuclear. Tudo bem? Então a gente também emite, né, essa radiação, só que num comprimento de onda bem maior, numa energia bem menor, numa frequência bem menor. E por fim, a outra questão era a questão 11, né? Deixa eu só conferir aqui. É a 11 mesmo, questão 11. Então, questão 11. Deixa eu copiar. Questão 11 diz o seguinte: mostre que a lei da radiação de Rayleigh-Jeans não é consistente com a lei de deslocamento de Wien, que diz que minha frequência máxima é diretamente proporcional a T ao lambda máximo vezes T é uma constante, né? Então, a lei da radiação de Rayleigh-Jeans é que a gente usou para resolver a questão 4, né? É essa aqui, ρ T de Ni de Ni é igual a 8π sobre C ao cubo, Ni ao quadrado, Kt de Ni, né? Então, como foi que a gente obteve essa constante bem aqui, né? Numa das questões anteriores, foi aquela bem trabalhosazinha. A gente pegou isso aqui, derivou e igualou a zero, né? Só que a gente não pegou isso aqui, a gente pegou a distribuição de Planck. Então a gente vai mostrar agora que se a gente pegar isso aqui, a gente não vai chegar nesse resultado, porque a lei de Rayleigh-Jeans ela falha, né? Ela falha. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar a derivada de ρ de t em relação à frequência mesmo, né? E igualar a zero, tá certo? Então na hora que eu derivar isso aqui, o que vai dar? Essa minha derivada de ρ de t em relação a Ni, ela vai ser, como é em relação a Ni, ó, aqui tá fácil, né? Como tá em Ni ao quadrado, é 2 vezes, né? Tudo isso aqui que é constante, vezes Ni Kt. Então isso aqui vai ficar 16π sobre C ao cubo, Ni Kt. E eu vou igualar isso a zero.
Na hora que eu igualar isso a zero, turma, isso aqui é uma constante, essa temperatura não pode ser zero, isso aqui é uma constante, isso aqui é constante. Então, a única chance de essa equação ser zero é nisso é zero, tá certo? Então, o que acontece aqui? Não existe uma frequência máxima, não é observada uma frequência máxima na distribuição aqui da energia se eu considerar a lei de Rayleigh-Jeans. O que acontece? A frequência vai ser zero, né? A radiação, a densidade de energia vai crescendo até que a frequência seja zero, ou até que o lambda tenda a infinito, né? Porque lambda é C sobre ni, né? Então se o ni vai para zero, o lambda vai para infinito. Então também não existe um lambda máximo. Você aumenta a radiação, aumenta a densidade de energia, vai aumentar o comprimento de onda sempre. Então esse resultado aqui ele contradiz, né, o que é observado experimentalmente, porque existe uma frequência máxima e existe um lambda máximo. Então aqui está mostrado que o resultado, a lei de Rayleigh-Jeans não é consistente com esse resultado experimental, que é a existência da frequência máxima do lambda máximo. Tudo bem, turma? Então as questões do livro eram essas, tá? Espero que tenha ficado claro e qualquer dúvida a gente conversa durante as aulas, vocês podem entrar em contato comigo. Beleza?